Olá, igreja, graça e paz. Tudo bem, irmãos? Mais uma segunda-feira, mais um estudo da palavra do Senhor. E antes de tudo, eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem estar orando comigo para a gente entregar esse momento ao Senhor, para que Ele possa falar aos nossos corações. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um estudo, Pai, por mais um momento que temos para aprender da Tua palavra, para aprender, Senhor, qual é a Tua vontade para nós. Espírito Santo, nos encha de entendimento, abra os olhos do nosso coração, que a gente possa entender claramente qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Então, irmãos, hoje o estudo vai falar sobre aquietai-vos, sobre nós nos aquietar a nossa alma, o nosso coração. E gostaria de convidar a todos para a gente ler o livro de Salmos 46, versículo 10. Salmo 46, 10 fala assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu fui pesquisar, irmãos, sobre esse salmo e, segundo alguns estudiosos, esse Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá no período do rei Davi, embora também contenha alguns trechos e declarações do rei Ezequias. E esse salmo, ele foi escrito num contexto de batalha, depois que Davi ele derrotou os inimigos de Israel. E esse salmo, ele é poderosíssimo e ele pode ser interpretado de duas formas, de duas maneiras. A primeira delas é que não adianta nós entrarmos em desespero diante de algumas investidas que o inimigo tenta nos fazer e nos lançar. O Senhor, Ele é soberano e Ele será e é exaltado. E a segunda interpretação é que o Salmo 46, 10, ele se trata de uma advertência que o Senhor dá aos inimigos. Como se o Senhor dissesse: desistam, eu serei exaltado, eu sou o Senhor. Mas nessas duas interpretações, uma coisa fica clara quando Deus diz aquietai-vos ou aquietem-se. Essa palavra aquietai-vos nos conforta, mas também nos exorta. Nos conforta, irmãos, no sentido de que como se Deus falasse: filho, fique calmo, confia, eu estou aqui, eu não vou soltar a tua mão. E também nos exorta, como se dissesse: filho, acalma teu coração, afinal de contas, tu não vive falando que crê em mim, tu não vive falando, né, que a tua fé, que eu te basto, que tu tem fé em mim, então aprenda a descansar em mim. É como se Deus nos exortasse dessa forma. E o nosso inimigo, ele tem um principal objetivo com os filhos e as filhas do Todo-Poderoso. Esse objetivo é tirar a nossa paz, é nos colocar medo. Assim, nos colocando medo, tirando o nosso foco, fazendo com que nós ficamos amedrontados com os dardos inflamados que ele nos lança. E nós sabemos, irmãos, que são muito os dardos que o inimigo ele nos lança. São inúmeras formas que ele tem. São doenças, ansiedade, depressão, problemas financeiros, problema no casamento e outras muitas mais. Ele usa tudo isso, irmãos, para tentar nos abalar, tentar nos paralisar. Mas Deus, o nosso Abba, Ele é soberano e Ele nos ama. O livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 18, nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, nós não devemos nos mover em meio ao desespero. O Senhor, Ele não quer que nós agimos através do medo. O inimigo, ele sabe que o medo pode nos paralisar. E isso é o que ele mais quer, irmãos. O foco dele é nos paralisar. Paralisar nós, os servos do Senhor, os soldados de Cristo. Vamos ler juntos o livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel 22, 31 diz assim: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Agora, um pouquinho mais abaixo, no 47, diz assim:
O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Quando o Senhor dos Exércitos está no controle da nossa vida, é Ele também quem está no controle da batalha com que nós iremos enfrentar. E nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele nunca perdeu e jamais vai perder batalhas. Então nós podemos acalmar o nosso coração, descansar diante das batalhas e se todas e qualquer circunstâncias que vierem sobre nós. Vamos ler juntos, irmãos. Voltar lá no Salmo 46. E eu gostaria de ler todo o Salmo 46, a partir do versículo 1 até o 11, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. E através da sua palavra, dessa palavra aqui que a gente tem todas as segundas-feiras estudado e nos cultos, é por meio da palavra e da obediência a Ele que nós permaneceremos seguros. E o mais importante, irmãos, que saber que nós temos um socorro é saber acessá-lo na hora certa. E todos nós sabemos que através de Jesus nós temos esse acesso direto ao Pai. E nele nós podemos refugiar o nosso coração. O Salmos 91, versículo 4, eu gostaria de ler também. Salmo 91. O subtítulo do Salmo 91 fala sobre a sombra do Altíssimo. Eu vou ler apenas o 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Irmãos, o nosso Deus, Ele estará sempre disponível para nos cobrir com as suas asas de amor. Em todo e qualquer momento, seja de temor ou até mesmo no vale da sombra da morte, Deus estará com nós. Nós somos errantes e em muitos momentos difíceis, quando o inimigo ele lança esses dardos inflamados, ele lança medo, preocupações, muitas das vezes, se não em todas as vezes, nós balançamos. E nesse momento em que a nossa fé ela é provada, é que nós devemos nos lembrar no que o nosso Deus, o nosso Senhor nos diz: aquietai-vos, aquieta-te, eu estou contigo, eu seguro na tua mão e eu não vou soltar. Independente do que vier a acontecer nas nossas vidas, independente da luta que nós estivermos passando, independente, irmãos, do resultado do exame que você vai retirar, seja um resultado bom ou não, independente, irmãos, do momento de luto que nós estivermos passando, de qual for a circunstância, qual for a dor, Ele diz: eu estou contigo. E Paulo, em sua carta aos Filipenses, gostaria de convidar também para ler, Filipenses, o capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20 nos diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Independente da situação, seja de alegria ou de tristeza, quer pela vida ou quer pela morte, que Cristo seja engrandecido nas nossas vidas.
Esse é o nosso foco, engrandecer a Deus, independente do que a gente estiver passando. E o versículo 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, ou seja, vivemos para Ele. A nossa vida é uma vida de rendição ao Senhor. Tudo é para Ele e tudo é por Ele. E a morte é lucro. Então isso quer dizer que se hoje, nós que andamos com o Senhor, nós que tentamos viver prostrados a Ele, temos essa vida devota ao nosso Deus, ao nosso Pai, hoje a morte é lucro, pois nós estaremos com Ele na glória. Ou seja, irmãos, vamos fazer o que Ele pede aqui que a gente faça. Vamos nos aquietar. É difícil, mas nós devemos confiar, porque Ele é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. É o que a palavra nos diz. Independente da circunstância ou da provação que estivermos passando. Nós somos escolhidos, nós somos o povo separado por Ele. Ele que nos amou primeiro, Ele morreu por nós. Ele sabe o que está fazendo. E tudo na vida de um cristão, na vida de um escolhido, tudo tem um propósito. O nosso dever é apenas descansar, porque Ele sabe o que está fazendo. E nós temos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que amam a Deus. A nossa vida é como se fosse um barco. O barco pode até balançar em meio à tempestade, mas jamais afundar, pois dentro dele está aquele que tem o poder para acalmar qualquer tempestade e mostrar que só Ele é Deus em meio à tempestade. E antes de encerrar o estudo, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade sobre esse Salmo 46. Ele foi a base para a criação do hino da harpa, o Castelo Forte, creio que muitos irmãos conhecem. E esse hino, ele foi composto por Martinho Lutero, que é o nosso principal personagem da Reforma Protestante. Eu encorajo a todos os irmãos que depois quiserem escutar esse hino. Esse hino vem também como uma forma de nos fortalecer a nossa fé. E fortalecer também, fechar esse estudo, nós crendo, aquietando o nosso coração e sabendo que nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso, que não perde batalhas. Eu agradeço, irmãos, pela oportunidade do estudo. Gostaria, então, de orar e pedir que o Senhor nos ajude a aquietar a nossa alma, o nosso coração, porque sem Ele nós não conseguimos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse estudo. Eu quero agradecer, Pai, pela Tua palavra, que ela é perfeita, Pai. Pedimos, Senhor, perdão por às vezes andarmos ansiosos em meio às provações, não aquietando o nosso coração. Mas nós aprendemos hoje, Pai, que nós precisamos aquietar o nosso coração, que tudo coopera para o bem daqueles que creem em Ti. Então, Senhor, te pedimos, acalma o nosso coração, e Espírito Santo, acalma a nossa alma, que nós saibamos descansar no Espírito Santo, descansar em Ti, Senhor. Mas para isso nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigada, pois sabemos que Tu estás cuidando de nós. Obrigada pela oportunidade de aprender de Ti, Senhor. Nós Te amamos muito, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um.